Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estou a passar uns dias de férias e aconteceu que recebi um envelope no correio e era um amigo meu que me tinha escrito um postal. Foi ao Museu de Arte Popular e ali comprou um postal e escreveu-me como se fazia antigamente. É um costume que temos os dois desde a nossa infância. Cada ano escrevemos no verão um postal um ao outro, desde que somos crianças ou adolescentes, não me lembro exatamente. Mas é um costume que começou entre os dois há muito tempo e que não quisemos parar. Cada ano revive este costume que temos entre os dois. E de algum modo faz-nos aproximar, afasta aquela solidão de que às vezes uma pessoa sente a saudade do amigo e diz como era bom estar com ele, e de repente tudo isso volta a brilhar. Hoje, Senhor, queria começar com esta recordação, porque na primeira leitura da missa de hoje, se tiveres a oportunidade de ir, o Senhor vai falar precisamente de algo maravilhoso e que nos retira da solidão da nossa vida e nos dá um convívio com Deus, com Ele, que é verdadeiramente espantoso. É a leitura do profeta Ezequiel e que nos diz assim: naqueles dias a mão do Senhor pairou sobre mim e o Senhor levou-me pelo seu espírito e colocou-me no meio de um vale que estava coberto de ossos. É uma visão. Fez-me andar à volta deles em todos os sentidos. Os ossos eram em grande número na superfície do vale e estavam completamente ressequidos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, vós o sabeis. Então ele disse-me: profetiza acerca destes ossos e diz-lhes: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Deus a estes ossos: vou introduzir em vós o Espírito e revivereis. Hei de cobrir-vos de nervos, encher-vos de carne e revestir-vos de pele. Infundirei em vós o Espírito e revivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Eu profetizei, segundo a ordem recebida. Quando eu estava a profetizar, ouvi um rumor e vi um movimento entre os ossos que se aproximavam uns dos outros. Deve ter sido espantosa a visão do profeta Ezequiel quando começa a dizer aquelas palavras que o Senhor lhe dizia na visão e de repente os ossos que estavam separados se começam a unir outra vez. Senhor, na minha vida há etapas que sinto essa incapacidade de viver contigo. E a solidão pode ser muito grande. É a consequência do pecado. A solidão. Sentirmos sem Deus, sem a sua presença, a sua alegria, a sua vida. A visão do profeta Ezequiel continua. Vi que se tinham coberto de nervos, que a carne crescera e a pele os revestia, mas não havia espírito neles. Disse-me o Senhor: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao espírito: eis o que diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que tornem a viver. Eu profetizei, como o Senhor me ordenara, e o Espírito entrou naqueles mortos. Eles voltaram à vida e puseram-se de pé. Impressionante. É a profecia da ressurreição que se concretizará depois em Jesus, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas ao mesmo tempo, também era uma profecia sobre a unidade do povo de Israel, que estava assim como morto, ressequido, e Deus queria fazer com que eles voltassem a ser um só povo.
é que Deus, quando nos vê sós, quer que nós nos enchamos de vida. Já pensaste que nestas férias, o que é que te pode ter afastado de Deus? Pensa na confissão. Confissão não dá a graça como quem recebeu um e-mail a dizer que prescreveu uma multa de estacionamento e que já não tem que pagar. E que bom que seria se isso sempre nos acontecesse. Mas a verdade é que, apesar da alegria que isso possa dar, não vai mudar a minha vida por completo. A graça da confissão muda completamente a vida, porque é a própria presença do Espírito, a presença de Deus em nós mediante o seu Espírito. Deus que vive na tua alma. Senhor, que bom és que, depois da confissão, já encontras a minha alma como uma casa, não onde tudo está sujo, ou com pó, ou com cheiro a mofo, mas encontras uma casa cheia de vida, de amor, uma casa alegre. Ezequiel tinha profetizado a propósito dos ossos que reviviam pela ação do Espírito. E o próprio Ezequiel tinha dito, um capítulo antes, no 36, dar-vos-ei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Profetizava assim, porque na verdade era a palavra de Deus. E ainda dizia, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que sigais os meus preceitos. Sabias que dentro de ti pode habitar o Espírito Santo, como dizia São Paulo, que és templo de Deus? Que obstáculo é que estou a pôr à tua ação na minha vida, Senhor? Onde é que me falta, não sei, alegria? Onde é que me falta saber superar ressentimentos, ciúmes, para me entregar completamente aos outros, às pessoas da minha família, aos amigos, para o meu apostolado, a evangelização? Não sei se me custa, às vezes, controlar as emoções sem explodir, porque não pedir ao Espírito Santo para lidar com elas, sem explodir e sem engolir tudo também. Respirar antes de responder pode ser um ótimo conselho a dar a uma amiga que se encheu de ciúmes e que tem um telemóvel na mão e pronta a responder a outra pessoa. Diz-lhe, olha, respira, fala ao Espírito Santo, ao amor de Deus. O próprio Senhor, no Evangelho de São João, tinha dito, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ao prometer o Espírito Santo, Jesus também tinha dito, ele permanece junto de vós e estará em vós. O Espírito Santo é o amigo inseparável que nos aconselha continuamente, que dissipa toda a solidão da nossa vida. Não é apenas como receber um postal. Isso, de facto, é uma maravilha e é tão bom. Mas é que continuamente Deus habita em mim. Continuamente me pode dar conselhos e eu lhe posso pedir inspirações, agora, para a oração. Que queres de mim, Senhor? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. Lemos no livro do Gênesis, bem no início da Bíblia. É que, logo ao início da Bíblia, Deus quer nos dizer uma coisa importante, que Ele comunica a sua vida através do Espírito. E nós só podemos viver na eternidade, na ressurreição, se tivermos o Espírito Santo, se formos íntimos amigos dele. Hoje celebramos também na Igreja um santo que foi Papa, São Pio X. São Pio X foi um rapaz que nasceu numa família de 10 filhos, numa condição social modesta. Quando tinha 15 anos recebeu uma bolsa de estudo e assim pôde entrar no seminário de Pádua. Foi ordenado sacerdote em 1858 e foi um padre com um zelo pastoral muito grande. Mais tarde foi nomeado bispo de Mântua e em 1903 foi eleito Papa. O seu pontificado durou 17 anos até à sua morte em agosto de 1914. E foi a partir dessa altura que na Igreja renovou-se uma grande devoção popular em que muitas pessoas iam rezar a São Pedro, não apenas diante dos ossos de São Pedro, mas também a de São Pio X. Foi canonizado em 1954.
promoveu reformas litúrgicas, canónicas na Igreja, e o seu maior esforço foi colocar a Eucaristia no centro da vida cristã, encorajando a comunhão diária e antecipando até a primeira comunhão das crianças para os 7 anos de idade. Conta-se que um dia os seus paroquianos, antigos paroquianos, foram visitar o Papa e estiveram a passear nos jardins do Vaticano, e que um deles se atreveu a perguntar aquilo que só via dizer em rumores: Santidade, é verdade que aqui faz milagres? E São Pio X, com o bom humor que o caracterizava, respondeu: no Vaticano é preciso fazer de tudo um pouco. Não negou e de algum modo dizia que era verdade. Ao pensar nos santos, são aqueles que estão cheios do Espírito Santo, aqueles que Deus colocou como luzes no céu para nos guiar e para nos dizer que também eles estavam habitados por uma vida santa, uma vida sobrenatural, dada pelo Espírito. Senhor, hoje dirigimos-nos a Ti no final desta meditação, Espírito Santo, ensina-nos a dissipar a solidão da nossa vida, o pecado. Ensina-nos os caminhos de conversão concretos para a nossa vida. Ensina-nos a intimar com amizade contigo. Rainha da Igreja, Esposa do Espírito Santo, ajuda-nos nos nossos propósitos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.